Irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa reunião mediúnica, dos nossos trabalhos de quinta-feira, deixado pela nossa querida Mãe Genoveva. E aqui estamos nesse canal, nosso canal do nosso Centro Espírita de Barçanufo, para que a gente possa levar o aprendizado, as coisas que estamos vivenciando, na prática da doutrina espírita, que isso nos fortaleça para que juntos possamos nos integrar nos conhecimentos, nos desafios e por esse propósito que a espiritualidade nos ensina, que tem sim caminhos para seguir, mesmo nas dificuldades. E hoje eu peguei um capítulo 20 do livro dos médiuns, A influência moral dos médiuns. A gente pede primeiramente gratidão a Deus, a Jesus e a espiritualidade que nos guia, a todos os nossos mentores que possam nos amparar nas lições que a gente faz sempre com a assistência dos bons espíritos, para que possamos descortinar a nossa leitura pautado nos ensinamentos de Allan Kardec e o que a doutrina espírita nos propõe, a verdade que nos levará ao caminho de Deus e de Jesus com serenidade e compreensão. Que assim seja, e muito obrigado Deus, obrigado Jesus e toda a espiritualidade, para que possamos dignamente cumprir os nossos propósitos de evangelização. Graças a Deus, graças a Deus. Então, nosso tema do livro dos médiuns, do capítulo 20, é a influência moral do médium. O que vai falar da nossa moral e da nossa conduta como médiuns e o que temos que fazer para nós melhorarmos um pouquinho. Tentar descortinar algumas perguntas para que eu não extrapole o tempo, como sempre, mas é com muito amor e carinho que é gostoso estar junto de vocês nesse caminho que nós temos que compartilhar online, Assim, já é uma grande bênção poder estar junto dessa forma. Então vamos lá. A primeira pergunta é assim: o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal de acordo com as qualidades morais do médium. Quer dizer que ele fala assim para nós que a mediunidade, ela tem a ver com a moral do médium? Não. Às vezes tem pessoas que têm uma moral que a gente pode dizer assim, que não é legal, Mas a mediunidade dela é tão aflorada, tão boa, e ela não sabe trabalhar com aquela conduta mediúnica que ela tem. Mas a moral dela deixa um pouco a desejar pelo aspecto que a espiritualidade vem com propósito com ela. Mas na sabedoria divina, nada disso é perdida, porque esse médium, se ele não andar bem na caminhada dele, uma hora ele vai ter que acordar para os preceitos divinos, porque muito será dado e será cobrado. Então aquele que tem uma bela mediunidade para praticar o dom da ajuda e da caridade e não faz, um dia na própria moral, se ele se consertar, ele tem um grande mérito de bênçãos e condutas, a se melhorar. Que isso também é uma ferramenta de ajuda para que o médium mude a sua conduta moral, Então se engloba dessa forma, O médium tem uma bela mediunidade, mas a conduta moral não é legal. Mas ele vai aprender e vai superar. E se não superar, ele irá prestar conta do mal, do bem que deixou de fazer, E o mal tomando conta da conduta dele. A segunda pergunta. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. E então, por que ela não é privilégio dos homens de bem? Por que existem criaturas indignas que possuem no mais alto grau e a empregam mal? Todas as faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, porque existem homens que não a possuem. Você também poderia me perguntar por que Deus concede boa visão aos malfeitores, habilidade aos parceiros, eloquência aos que utilizam a palavra para dizer coisas más. O mesmo acontece com a mediunidade. Se existem pessoas indignas que a possuem, é porque elas precisam da faculdade mediúnica
mais do que as outras para se melhorarem. Por acaso, Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, Ele os multiplica no caminho que essas criaturas devem percorrer. Coloca esses meios de salvação em suas próprias mãos, cabendo elas aproveitar. Judas, o traidor, não fez milagre e não curou os doentes como apóstolo? Deus permite que ele tivesse esse dom para tornar ainda mais odioso aos seus próprios olhos a traição que o praticou? Então ele fala, das pessoas que têm um dom lindo. Se ela é uma faculdade dada por Deus, como graça e como um favor para a nossa restauração, nós temos que entender e parar com nossos julgamentos, que nós não somos iguais a todos. Mesmo que essas pessoas tenham uma belíssima faculdade mediúnica, que ele explica para a gente, é o começo de uma restauração para esse espírito, dele aceitar esse caminho de devoção da mediunidade, de entrega aos caminhos do Criador, para a bênção da vida deles. E não para uso próprio da sua vaidade. Nossa, eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu não faço nada para ajudar o outro. Então a gente vai ser sempre cobrado naquilo que nós temos o aprendizado e não cumprimos. Então ele fala que ele até falou, Deus não dá visão para os malfeitores, eles não enxergam e fazem um monte de coisa errada. É isso, gente, cada um vai responder pela sua atitude. E a mediunidade é a mesma coisa. Se nós não abracemos nossa mediunidade com verdades, com valor, com lealdade, nós também não somos seguidores do Cristo. Nós não estamos sendo agraciados por esse dom de Deus, por esse favor de restauração que vai fazer a gente caminhar para a nossa melhora evolutiva. Porque entra a renúncia na nossa caminhada de médium. Porque às vezes nós podemos, que nem o Paulo de Tarso fala, tudo é ilícito, até erro esse sistema da Bíblia que tem lá, mas a gente sabe que eu posso tudo, mas eu tenho que ver se tudo é bom para mim, que às vezes eu tenho que renunciar a muitas coisas para seguir nos propósitos de evangelização, sejam espirituais, sejam religiosos, da forma que cada um entre na sua conteúdo espiritual, alguma coisa nós somos cobrados de conduta e de renúncia. Qualquer caminho religioso nos cobra uma perfeição moral. Se nós pararmos para analisar, na igreja tem seus dogmas, seus costumes e tem que ser seguidos. Senão você não pode caminhar nessa conduta cristã. Na doutrina espírita eu acho que nós temos uma liberdade muito grande, mas também somos sabedores que temos que cumprir de verdade aquilo que foi nos confiado, Que não tem regras, mas vamos dizer, o livre-arbítrio condicionado, porque quando eu uso meu livre-arbítrio e eu quero fazer só coisas para mim, esse livre-arbítrio é egoísta, ele não melhora. Então é isso que ele fala, na conduta moral do médium, é para o bem e aperfeiçoamento dele. Se ele usar mal, as consequências más virão pela própria conduta do seu livre-arbítrio. Então é isso, não julguemos, não vamos achar que o outro é culpado. Não, cada um na sua conduta. O que nós podemos fazer é orar para que esse médium se conduza para uma vida regrada, para desfrutar desses dons mediúnicos, para fazer o bem. Seja uma oração para um amigo, seja um abraço fraterno, seja uma entrega de um alimento, uma roupa, isso é uma solidariedade. Deus não quer muito de nós, Ele quer um pouco de amor, amor verdadeiro, que saia pautado no evangelho de amor, Aí sim estamos usando esse dom precioso da mediunidade de uma forma correta para nossa evolução. E gratidão pela bênção que Deus nos dá. Terceira pergunta. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não utilizam para o bem, ou que não aproveitam para a sua própria estruturação, sofrerão as consequências dessa negligência? Se utilizam mal, serão duplamente culpados, porque lhes é dado um meio mais para se esclarecer e eles não aproveitam. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai no buraco. Então é como aquilo que a gente falou, a conduta moral de cada um responde por si mesmo, mas ele vai ser cobrado duplamente, se ele tem consciência que ele veio com uma mediunidade para servir de alguma forma de ajuda, de amor e caridade. Que ele fala que ele vai ser mais cego do que aquele que cai no buraco que não enxerga, porque ele já teve condições de aprendizado, sabendo que tem uma mediunidade de ferramenta para trabalhar e se negligenciou, com certeza seremos cobrados sim
do bem ou do mal que fizemos do uso de um dom divino. A quarta pergunta: existem médiuns que com frequência recebem comunicações espontâneas sobre o mesmo assunto, sobre algumas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Isso tem alguma finalidade? Sim, a finalidade é de esclarecer a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-lo de certos defeitos. É por isso que uns espíritos falam incessantemente sobre o orgulho e outros sobre a caridade. Somente pela insistência com que esses temas são tratados é que o médium abrirão os olhos. Todo médium que emprega mal a sua faculdade, seja por ambição ou por interesse, ou que compromete essa faculdade por defeito capital, como orgulho, egoísmo, a leviandade e entre os outros, recebe de tempos em tempos algumas advertências por parte dos espíritos. O problema é que, na maioria das vezes, eles não compreendem essas advertências que são para si mesmos. Então ele fala que se algumas coisas têm um chamamento de moral para que o médium se melhore, que ele não se atenta, que os espíritos acabam tentando de um gesto amigo, pedindo, falando de orgulho e de caridade, é para nos tocar, para que a gente se melhore nessa conduta diária, para que a gente não se perca nessa caminhada, Que ele fala que com isso a gente recebe advertências da nossa mente. Nossa mente nos cobra se nós realmente estamos caminhando certo, verdadeiros, se a nossa mente não está sendo vaidosa, orgulhosa pelas atitudes que fazemos, que quando a gente usa esses dons para achar que a gente é melhor, que a gente faz e acontece, para mostrar para o outro, nós não somos nada. Nós somos apenas um sino que tine, porque é o amor que envolve todas as consequências de atitudes perante a mediunidade, que a mediunidade nada mais é um dom de solidariedade, de amor, de afeto, de ajuda. Então isso a gente só pode dizer que é uma bênção, mas aquele que não age bem são advertidos sim pelos espíritos, mas não como uma conduta de cobrança, que os espíritos têm aquele ato de falar, eles não podem ter feito, pode, quando eles acham que o médium não está andando corretamente, eles têm a condição espiritual de poder advertir, mas se o médium não se atenta, ele se afasta e deixa que o médium siga seu curso. E uma observação que Kardec faz aqui nessa pergunta é assim: quase sempre os espíritos dão suas lições com muita cautela, de um modo indireto. Assim, deixam mérito para aqueles que sabem aplicar para si e aproveitar os ensinamentos que as lições trazem consigo. Mas a cegueira e o orgulho de certas pessoas são tão grandes que elas não reconhecem nas lições recebidas pelos espíritos. O mais grave é que, quando essas pessoas descobrem que os espíritos estão se referindo a elas mesmas, se zangam e qualificam de mentirosos ou maliciosos. Apenas isso basta para provar que o espírito tem razão. Quer dizer, as pessoas se melindram, quando é chamada a atenção. Perante a mediunidade a gente vê que acontece muito, Eu acho que na nossa atitude na casa corretiva, a gente tenta agir com amor na advertência dos médiuns, falando assim, olha, isso não é legal, tenta se comportar, fica na mesa quietinho, mantém sua vibração no Criador, em Jesus, junto à espiritualidade, para que você tenha sustentação e fique comportadinho na mesa, sem precisar gritar, sem precisar fazer escândalo na mesa, chamar atenção. Se você é um médium de transporte, você pode dar o seu transporte tranquilo, seguro. Jesus fazia transporte mediúnico em silêncio. Ninguém nem sabia. Ele tocava com a mão e tinha o dom da cura, ele tinha o dom de expulsar demônios e não precisou fazer escândalo nenhum. Então ele fala que mesmo perante uma mesa mediúnica, nós médiuns possamos sentar educadamente, se esquecer as nossas lutas diárias da casa, de comportamentos de trabalho e tudo, e fazer aquela entrega naquele momento da sessão espiritual.
Na hora da sessão espiritual, é a entrega de amor, é a entrega de caridade do seu coração generoso, do seu ectoplasma, de toda a sua energia de amor naquele conjunto na mesa, para você se manter calmo e sereno. Porque a espiritualidade vem, nos assiste, nos dá assistência e não precisamos fazer barulho nem nada. Então, essa correção que fazemos na casa, se controla, irmão, fica calmo. É com amor, é com carinho, não é para chamar atenção, não. É para que o médium não caia no ridículo das pessoas observarem e ver que, poxa, por que ele faz isso se está tudo protegido por Deus? Excesso de vaidade, ou quer se aparecer, ou não se permite ser conduzido para a calmaria interna. Então, por isso que ele fala, e se você comenta e a pessoa não gosta, tem o melindre, sai chateado, acha que o outro está querendo ser melhor que ele. E não. E nós somos caminheiros de uma estrada que todos nós temos que se ajudar um ao outro. O outro está sofrendo, vamos ajudar que ele entenda que aquele processo obsessivo que ele tem é um desafio para ele passar por tudo isso. Eu passei por isso no processo de obsessão. Então todos nós somos criaturas devedoras. E nós temos uma bagagem espiritual de conhecimento, de ajuda grande que Deus cobra de nós para ajudar. Então a gente não pode ficar melindrado quando alguma pessoa te chama a atenção que é para o seu bem. Não é porque ela quer ser melhor, é que ela quer conduzir para a prática do bem, do amor, para que a gente criamos esse elo de amor na casa, de todos os médiuns numa comunhão calma e serena, façamos o nosso trabalho espiritual em ajuda do próximo da nossa casa. Que está dando uma saudade muito grande, né? De estar lá, conversando, abraçando. Mas a gente sabe que temos muito aqui no nosso grupo que está acompanhando e que isso ajude também cada um em casa a sentir essa energia de amor, né? Que vai além do que a gente imagina. É o silêncio e a calma, irmãos. Faz da nossa mediunidade um instrumento muito grandioso. Quinta pergunta. Quando o médium recebe lições de ordem geral que não se aplicam à sua pessoa, ele não se torna um instrumento passivo, visando tão somente a instrução do outro? Muitas vezes, esses avisos e conselhos não são dirigidos pessoalmente ao médium, mas a outras pessoas, que só podem ser alcançadas com a participação de um médium. Entretanto, se o médium não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar parte que lhe cabe em tais avisos e conselhos. A faculdade mediúnica não foi dada para corrigir apenas uma ou duas pessoas. Não, o objetivo é muito maior, trata-se da humanidade. O médium é um instrumento que, como um indivíduo, tem pouca importância. E é por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós preferimos utilizar os médiuns que nos ofereçam facilidades necessárias, mas que fiquem certos de que chegará o tempo em que os bons espíritos serão muito comuns, e bons espíritos não precisam mais se utilizar de maus médiuns. Quer dizer, ele fala que conforme a nossa elevação, que às vezes chega uma mensagem, a gente fala, nossa, mas acho que essa mensagem não é para mim, é para o outro, né? Não na nossa conduta de orgulho e de vaidade, porque a gente começa a se refletir sobre nós mesmos e fala, nossa, por que essa mensagem chegou para mim intuitivamente? A gente analisa, a gente vê se ela cabe na nossa conduta, se há algo meu está faltando para que eu possa caminhar nesse processo. Se eu sentir que essa mensagem não foi dirigida para mim, pela minha conduta e pela minha moral, eu vou me referir a quem está próximo de mim. Quem está ao meu lado, quem está na caminhada comigo, no lar, né? Marido, filhos, companheiros. Toda essa conduta que nós temos em casa de familiares, parentes, se a gente não está para se referir a algum. Mas se for para de ordem, de amor e de correção. Porque não é dada a faculdade mediúnica para corrigir uma ou duas pessoas, é para a humanidade em geral. Quer dizer, se Deus permite que nós, numa condição boa, espiritualizados, uma conduta moral boa, seremos intuídos por grandes espíritos, para a gente poder ajudar essa humanidade, que é o conteúdo total. Essa pandemia veio para que essa humanidade, essa comunhão de médiuns, de boas condutas, se unam nesse amor universal para poder passar mensagens boas e não de inseguranças, criando
conversas assim no grupo que, olha, faça isso, faça aquilo. Não faça nada, faça oração e confie no Criador. É a melhor forma que nós temos. Nós estamos assistidos pela espiritualidade maior, nós temos Deus, temos Jesus, temos Maria Santíssima, que eles estão à nossa espreita. Então por que vamos criar elo de melindres em conversinhas à toa que não vai ajudar a gente a passar essa superação que o planeta está pedindo? A nossa comunhão com o planeta e com a espiritualidade é ação e oração. Fazer o bem, não dá para fazer, fica quieto, ora. Não fica vendo as dificuldades e criando elos de mais dificuldade. Olha, gente, está ficando ruim. Não, gente, está ficando tudo bem, vai ficar tudo bem. Porque nós temos que confiar. Se Deus permitiu todo esse processo, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer. Bem, não sei. Mal, também não sei. O que será é uma lição grandiosa para todos nós que estamos encarnados aqui e precisamos desse processo. Então, a lição vem, como eles falaram, que quando eles verem que não precisam mais arrumar os médios, né? Que eles vão ter pessoas já habilitadas nesse conjunto universal, as mensagens vão chegar bem de forma sutil, sem deixar ninguém abalado e nem curioso e nem criando conversas desnecessárias. Muito bom, né? A sexta pergunta. Eu vou fazer essa última, porque tem várias e eu tenho vontade de ir até o fim, mas o nosso tempo eu também não posso abusar, né? Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como explicar que um médium dotado de boas qualidades possa transmitir respostas falsas e grosseiras? Por acaso você conhece todos os segredos de uma alma humana? Além disso, a criatura pode ser leviana e fútil, sem que seja viciosa. Às vezes, ela necessita de uma lição, a fim de que se mantenha vigilante. Quer dizer, às vezes, né, os espíritos, né, se afastam de médiuns imperfeitos, porque às vezes na conduta não está dando para os espíritos abnegados trabalhar com aquela pessoa. Então eles se afastam e deixam elas, que outros espíritos grosseiros se aproximem. Mas é culpa dos espíritos? Não, é culpa da vigília do médium, que deixa de fazer o seu melhor de evolução e ficar na sua conduta que da alma traz precedentes, né? Eu, Emília, aqui posso estar boazinha agora, né? Mas será que eu fui boazinha? Será que eu já não fui muito ruim na outra vida? Será que eu já não prejudiquei muita gente? Então, a alma tem segredos, que às vezes ela se rebela. E às vezes, por mais conduta moral, uma hora a gente desequilibra e a gente fala às vezes coisas que não deveriam. Por isso que ele fala, por acaso alguém conhece os mistérios da alma humana? Quantas caminhadas, quantas encarnações nós temos que trazemos propósitos errantes e às vezes estão numa condiçãozinha melhor, mas ainda tem uma chaga ali negativa dentro de nós. Então não vamos criticar, não vamos achar que o médium é isso, olha, aquele fuma, aquele problema é dele. O médium que não quiser fazer o bem para ele mesmo, coitado, é uma pena porque ele está se prejudicando a si próprio, né? E na nossa conduta moral do Evangelho, falando da influência moral do médium, nos convida que nós estamos caminhando para um processo de perfeição espiritual e moral. Mas se ainda não estamos nesse progresso, a gente vai continuar caminhando para evoluir. A gente não pode desistir desse processo de amor, porque Deus criou um mundo tão perfeito, tão maravilhoso. O nosso universo, luzes, água, pássaros, árvores. Todo esse momento de gratidão que o nosso planeta nos propõe. Deus não quer uma reforma íntima nossa de amor e de conversão? Que a gente serene nossos espíritos, entenda os propósitos e aceite com muito amor? Isso aí, meus irmãos, a nossa conduta nos diz quem somos, né? E se queremos uma mediunidade boa, assistências boas espirituais, andemos para o caminho reto. Nosso livre-arbítrio é restrito, andando sempre no bem, fazendo o bem. Se não pode fazer o bem, não faça o mal e fique em silêncio e ore, porque tudo vai dar certo na mão de Deus, de Jesus, contando com essa ferramenta mediúnica que Ele nos deixou através de tempos em tempos dos milagres de Jesus, dos profetas,
dos seguidores, né, de Jesus, nossos irmãos, os discípulos de Cristo, todos curaram. Aqueles que não curaram foi por causa da fé, que vacilou. E assim somos nós, que não vamos melhorar porque não fizemos o nosso melhor. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Com essa vibração de amor, de influência moral e espiritual, de grandeza divina que o nosso Criador nos propõe, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade da nossa casa, Mãezinha Genoveva com suas correntes de anjo, Pai João, Pai Chico, a equipe médica do espaço, as equipes socorristas, que possa amparar e ajudar todos nós, Senhor, a caminhar com o nosso propósito mediúnico, fazendo sempre o nosso melhor nessa encarnação, porque somos, Senhor, devedores de um amor que nós estamos buscando hoje, essa essência divina. Ajuda, Senhor, para que sejamos dignos das suas promessas, da sua caridade e da ajuda mútua. Graças a Deus, meus irmãos. E a nossa oração vai ser a prece de Ismael. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta os nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o caminho é de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, e graças a Deus. E que todas as águas podem ser fluidificadas pelos espíritos de cura, de amor, que vêm em prol de todo o nosso socorro aqui na terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja, e graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. E que o nosso aprendizado seja sempre o caminho de Deus e de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão, amados, e até mais uma próxima oportunidade de caminharmos nesse propósito de amor. Um abraço fraterno a todos.